Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos. Com alegria nos reunimos mais um dia para rezarmos juntos, iniciando com a oração do Ângelus, uma oração tão oportuna para esses dias que estamos vivendo, esses dias que já antecedem o Santo Natal, estamos praticamente às vésperas do Natal, que nós ao rezarmos a oração do Ângelus, nos coloquemos em espírito também na casa de Nazaré para saudar a Virgem Maria, que deu o seu sim a Deus e por causa do seu sim, da sua abertura aos planos de Deus, a redenção se realizou para todos nós. E depois então da nossa oração faremos também a nossa reflexão sobre o Evangelho do dia para esta sexta-feira da quarta e última semana do tempo do Advento. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de fazermos a nossa oração, convido a fazermos agora a leitura do Santo Evangelho desta sexta-feira da última semana antes do Natal, hoje já dia 23 de dezembro, já estamos às portas do Natal, então vamos acolher de coração aberto a palavra de Deus que nos é apresentada hoje pela Igreja na liturgia desta sexta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meu querido irmão, minha querida irmã, é um texto muito oportuno, muito sugestivo para essas vésperas já do Natal, em que nós contemplaremos o nascimento de Cristo. A igreja nos apresenta hoje o nascimento de João Batista. São Lucas, que é quem narra os dois nascimentos com muito detalhe, São Lucas faz um grande paralelo na maneira dele narrar a história de João Batista e a história de Jesus. São Lucas conta o anúncio do anjo a Zacarias, depois ele vai contar o anúncio do anjo a Nossa Senhora, o nascimento de Zacarias, o nascimento de Jesus. Porque João Batista é precursor de Jesus pela sua pregação, pela sua vida, mas ele é também precursor de Jesus porque o seu nascimento é um sinal da graça de Deus. João quer dizer graça de Deus. E a concepção extraordinária e milagrosa de João Batista é também um prenúncio do que vai acontecer em Nossa Senhora. De maneira que João Batista, em tudo, ele é precursor de Jesus. E por isso que a igreja, ao recordar-nos o nascimento de Jesus, ela recorda hoje o nascimento de João Batista. Mas as palavras usadas aqui para São Lucas também nos preparam para o Natal. São Lucas começa a dizer: completou-se o tempo da graça. O nascimento de João Batista era sinal que tinha se completado o tempo para a chegada de Jesus, porque Jesus vai nascer logo depois, né? Pouco tempo depois, Jesus vai nascer, completou-se o tempo. E interessante que São Lucas vai dizendo, né, que os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Deus foi misericordioso, atendendo às preces de Zacarias. É bom lembrar que Zacarias significa Deus se lembra, Deus se recorda. Ou seja, Deus se recordou do seu povo, Deus se recordou das orações de Zacarias e Isabel. Aparentemente, Deus atendeu muito tarde ao pedido de Zacarias, que tinha suplicado a Deus um filho, mas não foi tarde, tudo é na hora de Deus. Se João Batista tivesse nascido no tempo em que normalmente os pais poderiam ter um filho, talvez não seria, mesmo que fosse milagroso porque Isabel era estéril, mas muitos poderiam dizer, não, ela demorou a ter filho, mas ela podia ter. Mas ao nascer de uma mãe estéril, idosa e de um pai idoso, fica claro que era ação de Deus. E aí, o nome de João Batista realmente faz todo o sentido. João quer dizer graça de Deus. João Batista é graça de Deus. O seu nascimento é graça de Deus. O seu nascimento é sinal que Deus se recordou de Isabel, se recordou de Zacarias e foi misericordioso. Tudo que Deus faz por nós, meu querido irmão, minha querida irmã, tem o rosto da sua misericórdia, porque nós somos pobres, somos miseráveis. Você pode achar estranho o padre falar que nós somos miseráveis. Nós somos sim. O que significa miserável? Vou dar um exemplo. Amável é aquele que deve ser amado. Louvável é aquele que merece ser louvado. E miserável é aquele que precisa que tenham misericórdia dele. Esse é o sentido da palavra miserável, né? Aquele que deve ser objeto da misericórdia, da compaixão. Por isso que nós, quando dizemos que somos miseráveis, embora nós muitas vezes usamos esse termo para dizer que somos paupérrimos, que somos muito limitados, mas o sentido próprio dessa palavra é esse. Nós somos necessitados de misericórdia. Lembra sempre das outras palavras que terminam com esse sufixo vel, né? Louvável, amável, admirável, miserável, aquele que precisa da misericórdia. Então, Deus usa da misericórdia para conosco. Ele se lembrou de Zacarias, se lembrou de Isabel. E os vizinhos se alegraram. A misericórdia traz alegria. Vizinhos de um bom coração, que ao verem a graça de Deus acontecendo na família de Zacarias e Isabel, se alegram. A graça de Deus traz também essa alegria. Mas os prodígios de Deus não terminam com o nascimento de João Batista. Chega o momento de colocar o nome na criança. Os judeus
davam o nome no 8º dia. Era o dia que acontecia a circuncisão, e então a circuncisão que era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, e a partir desse momento que a criança começava a fazer parte do povo de Deus, a circuncisão é uma figura do batismo, né? Hoje nós fazemos parte da igreja pelo batismo, então era nesse momento que a criança recebia o seu nome. E quem tinha a missão de colocar o nome no filho era o pai. Por isso que quando o anjo fala para José que ele não tenha medo de receber Maria como esposa, o anjo fala que ela vai ter um filho, mas José é que vai lhe colocar o nome de Jesus. Era a missão do pai. Então chega o momento de colocar o nome na criança, só que tinha um detalhe, o pai não falava. Então os parentes todos, entusiasmados com aquele nascimento, por conta própria escolhem o nome. E vão numa certa lógica humana, porque o único filho que já nasce na velhice dos pais. Então os parentes pensam, esse menino tem que perpetuar o nome do pai. Nós temos que fazer uma homenagem ao pai no nome dessa criança. Então o nome mais lógico é Zacarias. Esse menino tem que se chamar Zacarias, ia ser o Júnior da família, não é? E Santa Isabel, então, não era a sua missão, mas como era algo que Deus queria, Santa Isabel intervém e fala, não, o nome dele não vai ser Zacarias, o nome dele é João. E todos se admiram, porque não era um nome comum naquela família. É muito comum na Bíblia que os nomes se repitam, e na família de Zacarias ainda não tinha nenhum João. Então as pessoas não querem aceitar o nome. Tem hora que parente começa a dar opinião demais, não é? Começa a interferir demais na vida da família. Então resolvem consultar Zacarias. Zacarias não fala, mas pede uma tabuinha e escreve, João será o seu nome. E isso causou espanto em todos, quando a escolha é a mesma, tanto de Isabel como de Zacarias. E nesse momento acontece mais um prodígio. Zacarias volta a falar. Porque agora se cumpriu tudo que o anjo tinha anunciado. O anjo falou para ele, a tua esposa terá um filho, e tu lhe porás o nome de João. Zacarias duvidou, pela sua idade, pelo tempo que já tinha passado, Zacarias duvidou da promessa de Deus. E por isso ele ficou mudo. E ele só volta a falar exatamente como o anjo tinha dito. Você vai ficar mudo até que se cumpra tudo o que eu lhe disse. E tudo o que o anjo tinha dito incluía que o menino se chamaria João. Então é no momento que Zacarias fala, o seu nome será João, que miraculosamente a sua língua se solta, como diz aqui a palavra de Deus, não é? A boca se abre, a língua se soltou e começou a louvar a Deus. Pronto, tudo se cumpriu. Deus se recordou, a palavra de Deus se cumpriu. Apesar da incredulidade de Zacarias, os planos de Deus se cumpriram. E ele agora percebe que realmente Deus agiu na sua vida. E o fato de Zacarias dar à criança o nome que o anjo tinha mandado, foi o sinal de que Zacarias finalmente tinha acreditado na ação de Deus. Foi o seu inclinar-se aos planos de Deus, foi o seu dobrar-se. Eu acredito, eu duvidei, parecia impossível, eu já tinha rezado tanto, já tinham passado tantos anos, mas Deus se lembrou de mim, Deus usou comigo da sua misericórdia, e por isso a sua língua se abre, no momento em que ele se inclina, em que ele dá a sua obediência aos planos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas lições nós podemos tirar para nós dessa passagem, não é? Acreditar nas promessas de Deus, acreditar na ação de Deus em nossa vida. Falei muitas vezes nesse dia, mas volto a dizer, Deus sempre age. E Deus age na hora certa. A hora de Deus não é a nossa. O relógio de Deus não é o nosso relógio. Muitas vezes, aparentemente, Deus não age no nosso tempo. E por isso parece que Ele age de uma forma errada,
que ele demora a agir. Não, Deus sempre age na hora certa. Às vezes, precisamos passar por essa espera. Precisamos passar pelo crisol da provação. Né? A nossa perseverança em acreditar na palavra de Deus vai ser, muitas vezes é necessária para aumentar a nossa fé, para assim nós testemunharmos a Deus a nossa fé, a nossa confiança. Que esse Evangelho nos inspire, portanto, uma grande confiança nos planos de Deus. Deus se recordou de Isabel, se recordou de Zacarias, Deus se recordou do seu povo, que somos todos nós. Todo esse anúncio de João Batista praticamente vai se tornar algo muito pequeno diante do que nós vamos celebrar depois de amanhã no Natal. Se o nascimento de João Batista é sinal de que Deus se recordou do seu povo, muito mais o nascimento de Jesus. E por isso que toda essa narrativa do nascimento de João Batista nos prepara. Se nós nos alegramos, se os vizinhos se alegraram com o nascimento de João Batista, nós devemos nos alegrar muito mais com o nascimento de Cristo. Porque você sabe muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, que celebrar o Natal não é simplesmente recordar o nascimento de Jesus. O Natal não é simplesmente o aniversário de Jesus, como nós celebramos o nosso aniversário ou de outra pessoa. Imagine que você lembre o nascimento de alguém que já morreu. Então você recorda, nesse dia nasceu fulano, que foi um grande personagem. O Natal de Jesus não é isso. O Natal de Jesus, claro, nós recordamos o seu nascimento também na história, mas é muito mais do que isso, porque primeiro que esse aniversariante está vivo. Então não é somente recordar uma data que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas é lembrar o nascimento de alguém que está vivo, e mais do que vivo, está ressuscitado, venceu a própria morte. Porém é muito mais, porque celebrar os mistérios de Cristo é tornar esses mistérios atuais em nossa vida. O que significa isso? Significa que ao celebrar o Natal, é como se eu estivesse no momento em que Jesus nasceu. A graça de Deus é sempre presente, é sempre atual. Cada Natal é como se fosse o primeiro, é de fato o primeiro. Mas aí, meu querido irmão, minha querida irmã, no primeiro Natal, muitos ficaram indiferentes. Para muitos, o nascimento de Jesus não significou nada, porque não se envolveram nesse mistério, não participaram, não foram até Jesus, muitos desconheceram. Mas infelizmente naquele momento, para poucos, o Natal foi um momento de muita alegria, um momento da graça de Deus visitando os corações. Então fica para nós a escolha: qual será o nosso Natal? O Natal daqueles que desconhecem a Cristo ou o Natal daqueles que querem estar envolvidos neste mistério? Nós podemos ser um dos personagens do nascimento de Jesus, podemos nos colocar no presépio como mais um daqueles que estavam ali naquele momento. Isso é o Natal. Não é simplesmente reviver, recordar, é reviver, é viver esse mistério de Cristo que se faz presente hoje para nós. Aquilo que o anjo falou para os pastores é sempre atual. Hoje nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Todo ano isso se faz realidade, isso se faz graça de Deus em nossa vida. Portanto, que o nascimento de João Batista desperte em nosso coração o desejo de nos prepararmos para o nascimento de Cristo, de acolhermos. Já está aí, já está às portas o nascimento de Jesus. Disponhamos o nosso coração para esse momento, que não seja mais o Natal, mas que seja o Natal especial de nossa vida, que seja como se fosse o primeiro, como se fosse o único, e também como se fosse até o último Natal que nós celebramos, né? Com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão ao Deus que se fez Emanuel, que se fez Deus conosco para nos salvar. Ele que se lembrou de nós e que usou para conosco da sua misericórdia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu aproveito também o final desta reflexão para desejar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é paroquiano, você que é meu amigo, minha amiga, você que segue pelas redes sociais, que acompanha o canal no YouTube, a você que de alguma forma está unido a mim pela fé, pelo amor a Deus, eu quero desejar a você e a sua família os melhores votos de um santo Natal, de um abençoado Natal, que Jesus nasça em seu coração, que Jesus venha a você e a sua família nesse Natal, te trazendo a graça, te trazendo luz, te trazendo bênçãos e te trazendo de modo especial aquela graça que você mais precisa nesse momento na sua vida. Que Deus se lembre de você e te alcance o que você mais precisa dele nesse momento. Amém. Fiquem todos com Deus.